Oi, turma do nono ano. Vou fazer aqui um resumozinho sobre associação de resistores de resistências elétricas. Algo bem simples e substancial para avaliação. Bem, observe essa figura aqui. Digamos que nós temos aqui uma tomada e ligada a essa tomada um fio e três resistores. Então nós sabemos que, como aqui é uma diferença de potencial no DDP aqui, então vai haver a passagem de uma corrente elétrica. E como só tem um caminho aqui, essa corrente elétrica que passa nessa primeira resistência, passa nessa também, passa nessa também. Então, uma única corrente elétrica passa pelos três resistores. Quando os resistores estão associados de forma que por eles todos passa a mesma corrente elétrica, nós dizemos que eles estão associados em série. Eles são num caminho só, um circuito só tem um caminho, e esse caminho é por onde os elétrons passam, os elétrons livres. Estão lembrados? Os elétrons que a corrente elétrica é formada pelos elétrons livres dos condutores, dos metais. Aqueles elétrons se estudaram que ficam na última camada do átomo dos metais. E na temperatura ambiente, por exemplo, 27 graus, 30 graus, vários elétrons eles conseguem fugir daquela última camada e ficar naquela desordem, elétrons livres. Mas quando você coloca esses condutores, coloca entre uma diferença de potencial, de voltagem, então esses elétrons que estavam desorganizados, elétrons livres, eles se transformam numa corrente elétrica, que é o movimento ordenado de elétrons, de cargas elétricas. Então eles começam a ver o fluxo de corrente elétrica aqui. Uma coisa muito importante é a seguinte: se nós interrompermos o circuito, percebeu? Cortou totalmente, não tem passagem de corrente. Então, só vai haver a passagem da corrente elétrica se o circuito for fechado. Circuito aberto, não passa a corrente é zero. Essa é uma questão que você vai avaliar na sua prova, vai ser perguntado isso. Presta atenção. Se o circuito for interrompido, a corrente não passa mais, é zero. Só vai haver corrente elétrica se o circuito for fechado e as extremidades forem colocadas numa diferença de potencial. Certo? Bom, aí você, poxa vida, e agora? Isso aqui chama-se, gente, associação em série, porque só há um caminho por onde a corrente elétrica vai passar. Tá? Só há um caminho. Então, associação em série. Nesse caso, a resistência, aí você tem três resistências, e você quer saber qual é a resistência equivalente. A resistência equivalente seria a soma das resistências. Então, eu posso escrever que nesse caso, a resistência R equivalente é a soma das resistências aqui. Seria 20 mais 30 mais 50, 100 ohms. Certo? 100 ohms. Então, resistências em série, elas podem ser, digamos assim, para essa fonte de tensão, de voltagem aqui do DDP, ela não enxerga três resistores, ela está alimentando como se fosse uma resistência de 100 ohms, ok? Aqui seria um circuito equivalente esquemático. No lugar de botar uma tomada de residência, eu boto uma bola e boto um mais ou menos dela e indico a voltagem. Isso aqui, essa bola aqui, simboliza aquele gerador, aquela tomada de energia, de tensão. E 100 ohms seria o resultado da soma aqui, ó, 20 mais 30, 50, mais 50, 100. Então, para essa fonte, a fonte não está enxergando três resistências. Ela está alimentando, como se ela estivesse alimentando uma resistência de 100 ohms. Para essa fonte, ela não está alimentando três resistências.
na visão da fonte de alimentação, ela está alimentando a soma dessas resistências. Ela está alimentando isso aqui. Então, quer dizer que nesse ponto aqui, nesse ponto A aqui, nesse ponto A, você vai ter 220 volts. Veja, porque aqui é o positivo, então aqui é 220 volts. E aqui está ligado no ponto B. O ponto B está ligado no zero. Então aqui no negativo é como se fosse relativamente aqui seria esse potencial aqui seria 220, esse aqui seria zero. Então há uma diferença de potencial, certo? Aí você aplica. Agora como é que nós faríamos para calcular essa intensidade de corrente elétrica, essa corrente elétrica que passa nesse condutor aqui? Eu preciso saber qual a intensidade da corrente elétrica. Qual a intensidade da corrente elétrica? É uma questão interessante. Isso aqui chama-se circuito equivalente. Chama-se circuito equivalente, porque é o circuito que mantém a mesma fonte. A fonte é a mesma, 220. No entanto, aqui você vai ver a resistência equivalente. Aqui seria o R equivalente, a resistência equivalente, que seria a resistência vista pela fonte, tá? Então 100 ohms. Aqui chama circuito equivalente. Circuito equivalente é o circuito que mantém a mesma fonte de voltagem, mesma voltagem, 220 volts, ó, uma voltagem. Mas ao invés de você tratar com 3 resistências, você trata com uma só resistência, que é a resistência equivalente. Equivalente aqui é a soma das 3 resistências, tá? Então, aí você aplica a primeira lei de Ohm, OHM, você aplica a primeira lei de Ohm que diz o quê? Que U é igual a I vezes R. Essa é a primeira lei de Ohm. U é a diferença de potencial. Olha, daqui para cá, aqui é menos, aqui é mais. A diferença de potencial do menos para o mais é 220 volts. Então, 220 igual. Intensidade é o que você está querendo, em geral nós queremos a intensidade. E a resistência, qual vou usar, Barreto? Qual das 3? Você usa a resistência equivalente, que é a soma das 3 resistências. Então 100 ohms, tá? Então, continuando aqui, você vai ter I vai ser igual, 100 está multiplicando, passa dividindo, 220 dividido por 100. Você pode cortar um zero, fica 22 dividido por 10, então você escreve que dá 2,2 amperes. Então, a corrente elétrica que passa no circuito. Então, aqui nós vemos 2 aspectos. Primeiro, aprendemos o que são resistências em série, associação em série. Em série, porque só há um caminho por onde a corrente elétrica pode seguir. Por aqui, ó, por dentro das resistências. Um caminho só. Então, como é a mesma corrente que passa aqui, nós dizemos que elas estão associadas, soldadas. Essa resistência está soldada bem na outra, essa que está soldada na outra e soldada no circuito aqui, no fio, e os dois, entre os terminais mais e menos, cuja diferença de potencial, voltagem é 220 volts. Então, aí você olha para o circuito, determina a resistência equivalente, que é 100. O circuito equivalente vai manter a mesma fonte de voltagem, 220. E no lugar de você escrever as 3 resistências, você escreve a resistência equivalente, que é 100 ohms, tá? Aí você aplica a primeira lei de Ohm, U igual a I vezes R. Tem a pergunta também sobre essa lei, presta atenção, estude. A lei de Ohm, U, que é a diferença de potencial em volts, 220 volts. A intensidade nós não sabíamos. E a resistência é equivalente a 100 ohms. Porque para essa fonte aqui, para essa tomada, ela está alimentando 3 resistências. Ela não está vendo 3 resistências, ela está alimentando, mandando a alimentação como se fosse para 100 ohms, para uma resistência de 100. Como se na sua casa tivesse 5 pessoas. Aí você pode fazer a compra para todo mundo, não é para cada um. Então é como a compra é equivalente para todos.
Então, essa fonte aqui vai mandar uma corrente elétrica, essa fonte vai mandar uma corrente elétrica para o total são 100 ohms. Ela vai mandar uma corrente para essa, outra para essa, outra para essa, não. Ela vai mandar uma corrente elétrica do sistema em série. Ela vai mandar uma corrente elétrica para o conjunto. O conjunto é como se tivéssemos 100 ohms juntos, tá vendo? Então ela vai liberar uma corrente para 100 ohms, ok? Porque para a fonte de tensão, para a fonte de voltagem, de DDP, ela não vai enxergar essas resistências separadamente. Ela vai mandar o total para o grupo todo, para o conjunto todo. Então, o conjunto todo vai ser 100 ohms, tá? Aí você pega o circuito equivalente, aqui a DDP, aqui a resistência, falta só a intensidade. Aí você aplica a primeira lei de Ohm, U igual a I vezes R. U é a diferença de potencial. Isso aqui é mais, aqui é menos, a diferença é 220. A intensidade eu não sei, a resistência equivalente é 100, tá vendo? A gente calculou aqui, 100. Então, aí a intensidade vai ser 220 dividido por 100, 2,2 amperes. Então, esse é um circuito em série. Você reconhece porque só há um caminho por onde a corrente pode passar. E ela vai passar, essa mesma corrente de 2,2 amperes, passa por esse, passa por esse, passa por esse, tá? Então, isso é um circuito, uma associação de resistores em série. E a resistência equivalente é a soma das resistências, tá bom? Então, numa associação série, os resistores são soldados da seguinte maneira: na extremidade de R1 solda o R2, então a solda. Na extremidade do R2 solda o R3. Então, os resistores são soldados, são interligados de forma que há um caminho só. Essa chama-se associação em série. E essas três juntas, ou duas, ou 10 resistências, não interessa. Se elas estiverem em série, é só somar as resistências para obter a resistência equivalente, tá? E no caso, você vai substituir esse desenho por um desenho aqui. Vai manter o A, vai manter o B, e aqui você vai ter uma resistência equivalente, ó. Aqui você vai trocar por REC. Essa daqui vai ser a resistência equivalente, vai ser justamente a soma das três resistências. Isso aqui é uma associação em série. Então, vamos dizer, exemplo, pode cair em prova. Se R1 for igual a 6 ohms, se R1 for igual a R2 igual a R3 igual a 10 ohms, se as resistências forem em série, então a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3 vai ser 10 mais 10 mais 10, 30 ohms. Então você escreve isso ou escreve OHMS, ohms, certo? Então, resistências, associação, se você perceber que elas estão em série porque você consegue perceber que passa apenas uma corrente elétrica aqui. A corrente elétrica que sai de A, passa aqui, ó, ela é obrigada a passar por R1, por R2, por R3, a mesma corrente elétrica. Então, você caracteriza uma associação em série quando, pelas resistências, todas elas passam a mesma corrente elétrica, tá bom? Então, aí você substitui as três resistências, 2, 4, 5, 10 resistências, não importa, por uma só que chama-se resistência equivalente, tá? E aí faz as contas, aplica a primeira lei de Ohm, resolve e faz as continhas. Pessoal, temos também a associação paralela. Associação paralela. Em paralelo, seria do que? Quando os resistores, coloquei já esquematicamente, quando os resistores estão ligados à mesma diferença de potencial. Veja, aqui nós temos 220 aqui, não tem nenhuma resistência, 220. Então, aqui ó, aqui nesse ponto da 220 não tem nenhuma resistência, 220 volts. Nesse ponto, daqui para aqui não tem nenhuma resistência, 220 volts.
Daqui para cá não tem nenhuma resistência, 220 volts aqui. Daqui para cá não tem nenhuma resistência, 220 volts. Então, aqui é 0 volts, não tem nenhuma resistência, 0 volts. Não tem nenhuma resistência, 0 volts, não tem nenhuma resistência, 0 volts. Então, as três resistências estão ligadas. Essa resistência R1 está ligada entre 220 e 0. A resistência R2 está ligada entre 220 e 0. A resistência R3 está ligada entre 220 e 0. As três estão ligadas à mesma diferença de potencial. Então, os resistores da figura, estão associados em paralelo. Por quê? Pois estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, se elas estão submetidas à mesma diferença de potencial, elas estão em paralelo. No exemplo anterior, no caso A, a associação série paralela, os resistores, todos eles estão submetidos à mesma DDP. Quem está acompanhando as aulas percebe que quando a corrente elétrica passa numa resistência, há aquecimento. Eu falei na aula passada isso. Duas coisas ocorrem. Você tem, quando a corrente elétrica passa dentro de um resistor, acontece duas coisas. Há uma perda de calor, ele aquece, nós chamamos de efeito Joule, e também sofre uma queda de tensão. Olha, aqui é 220 volts. Aí quando a corrente elétrica passa por o resistor, ele se aquece, aí perde energia, você vai para 0 volts, porque é o negativo da bateria, da fonte de tensão. O negativo é menos, o positivo é mais. O negativo nós falamos, assim de forma geral, mas representa como se fosse o aterramento, estivesse na massa. Então, é como se fosse 0 aqui 220, como referência. Se aqui for 220, aqui é 0, para a diferença de potencial ser 220. Né? Então, se aqui fosse 240, aqui seria 20, porque a diferença de potencial tem que dar 220. Por exemplo, se aqui fosse 240, aqui seria 20, porque 240 menos 20 dá 220. A diferença de potencial é 220, não importa. Esse valor daqui menos esse dá 220. Agora, em geral, nós consideramos 0 aqui. Então, as três resistências, R1, R2, R3, elas estão ligadas num ponto 220 e no 0. Essa daqui, 220 e 0. Essa daqui, 220 e 0. Então, os resistores da figura estão associados em paralelo, pois estão submetidos à mesma diferença de potencial, os três. Então, quando eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, estão associados em paralelo. E para você obter a resistência equivalente, você usa essa relação aqui. Isso aqui você vai ajudar melhor no terceiro ano médio. Como eu disse, eu estou fazendo um curso breve para vocês, um pouco mais aprofundado que o livro está pedindo, para vocês poderem colocar os pés numa coisa mais sólida. Então, quando estiver em paralelo, vai ser a soma dos inversos das resistências. O inverso da resistência equivalente vai ser a soma dos inversos das resistências se elas estiverem em paralelo. Vamos ver um exemplo. Gente, olha, vamos ver um exemplo prático disso aí, tá? O mesmo esquema, o mesmo desenho, a fonte de DDP, fonte de diferença de potencial, você pode chamar isso aqui diferença de potencial DDP, você pode chamar isso ou voltagem, você pode chamar de voltagem, ou você pode chamar de tensão elétrica, tensão. Então, talvez mais fácil para você seja a diferença de potencial. A diferença de potencial é 220 volts. Então,
Mas Barreto, essas resistências são associadas como? Em paralelo. Por quê? Todas elas, R1, R2, R3, estão ligadas onde? Em 220 e ligadas em zero. Todas elas têm a mesma DDP. Então elas são associadas em paralelo. Você aplica essa fórmula aqui. Suponha que elas sejam todas iguais a 6. Tá? Então essa daqui seja 6 ohms. Essa seja 6 ohms. Essa seja 6 ohms. Aí eu pergunto, qual é a resistência equivalente? Aí você vai fazer o seguinte. Para calcular a resistência equivalente, você faz o seguinte, assim, olha, você faz 1 sobre R equivalente, não é difícil isso não, igual a 1 sobre R1, R1 é 6 ohms, mais 1 sobre R2, 6 ohms, mais 1 sobre R3, 6 ohms, tá? Então, 1 sobre R equivalente, aqui, como o denominador é igual, não precisa tirar o mínimo, você junta tudo na sua fração. 1 sexto mais 1 sexto mais 1 sexto dá 3 sextos, tá? 1 sexto mais 1 sexto mais 1 sexto dá o quê? 3 sextos. Aqui, quando chegar nesse ponto, você inverte as duas frações. Você inverte essa fração aqui, ó, inverte essa fração, inverte essa aqui também. Aí fica, manter igualdade, ficaria R equivalente sobre 1, invertendo essa, aí inverte também aqui, 6 sobre 3. R equivalente dividido por 1 dá R equivalente, igual 6 por 2 dá, 6 por 3 dá 2. Então, 2 ohms. Então, essas três resistências aqui, essas três resistências podem ser substituídas por uma de 2 ohms, que é a resistência equivalente. Então, o circuito, eu vou fazer uma modificação no circuito para a gente poder fazer a conta da corrente, tá? Então, para essa fonte aqui, ela não consegue enxergar, vamos dizer uma linguagem bem simbólica, essa fonte não consegue enxergar três resistências soldadas a ela. Ela está mandando uma corrente elétrica como se fosse, não para essas 3 de 6, mas para uma de 2 ohms. Porque essa resistência, essas três associadas em paralelo, eu posso substituir essas três aqui no cálculo de engenharia, no caso no cálculo de circuito. Não é que aqui poderia ser 3 lâmpadas, certo? Eu não posso pegar 3 lâmpadas e botar uma só. 3 lâmpadas, uma em cada quarto. Eu não posso chegar e transformar numa lâmpada só. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que para essa fonte aqui, ela não enxerga 3 resistências em paralelo. Ela substitui isso aqui por uma só de 2 ohms. Para a fonte, ela enxerga como se fosse 2 ohms. Mas na realidade, é uma lâmpada em cada quarto, em cada dependência, que são lâmpadas, digamos. Resistores podiam ser pensados como lâmpadas, digamos. Então, eu tenho uma lâmpada nesse quarto, lâmpada no outro quarto, certo? Mas, para, digamos assim, para a CELP, que fornece a energia para mim, ela não está enxergando, esse interruptor não está enxergando 3 resistências. Ele está mandando corrente elétrica para a resistência equivalente, que são 2 ohms. Então, o circuito equivalente a essa confusão todinha seria esse aqui, ó. A fonte mandando corrente para uma só de 2 ohms. 2 ohms é o resultado da resistência equivalente dessas 3 em paralelo, certo? Então, 2 ohms. Aí você faria todo o cálculo. Usaria a primeira lei de Ohm. De novo, tem que estar aplicando essa primeira lei de Ohm. Presta atenção. Primeira lei de Ohm. Isso aqui é de Ohm, mas as meninas podem também aprender. Primeira lei de Ohm. U igual I vezes R. U é a diferença de potencial. Olha, é fácil de ver. Mais menos. Então, a diferença de potencial, mais menos, 220. A intensidade é o que nós queremos saber. Essa que sai aqui, ó. Não é essa que divide. Essa que divide você vai ver no terceiro ano. Essa que sai da fonte. E a resistência. Na barreira, que resistência eu vou usar? Qual das 3? Nenhuma das 3. Você vai usar a resistência equivalente, que é 2 ohms, tá vendo? Então, a intensidade seria 220 dividido por 2, 110 amperes. Então,
é uma corrente muito elevada, eu sei disso, mas aqui é apenas um exemplo, né? Aqui poderia ser 60 ohms as lâmpadas e ficaria mais compatível aqui, mas a ideia é essa, resistências em paralelo, você vem e calcula a resistência equivalente, que é o inverso da resistência equivalente, 1 sobre a equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tira o MMC e determina a resistência equivalente. Com essa resistência equivalente, você tem o circuito equivalente. Mantém a mesma fonte, mas não usa essas resistências. Usa a equivalente, que é 2. E aí você aplica a lei de Ohm e determina essa corrente que sai. Isso é muito importante para o eletricista, porque está dimensionando a corrente máxima que vai entrar naqueles quartos. Então, se você ligar as 3 lâmpadas ao mesmo tempo, tem 3 pessoas em cada cômodo da casa, qual é a corrente máxima que vai sair lá para alimentar? Então, o eletricista vai ter que calcular isso para não ter problemas na rede. Por exemplo, um curto-circuito, sobrecarga na rede. Então, isso é importante. Então, primeiros passos para aqueles meninos e meninas que vão se interessar pela engenharia elétrica, pela eletricidade, de um modo geral. Isso quem está abrindo um leque para quem vai para essa área. Todos têm que dar uma olhada, mas todos olham, todos assistem a matéria, mas isso aqui é como se fosse um clique para algumas pessoas. Eu quero trabalhar com isso aqui. Então, primeiros passos, tá? Bem básico mesmo, tá? Vamos a outro exemplo. No conjunto de questões que vocês receberam para fazer, tem uns que pedem para você determinar a resistência equivalente de algumas associações, tá? Então, exemplo, determine a resistência equivalente das associações. Se você assistir essa aula com calma, vai tirar 10 nessa parte aqui. Veja, letra A. Eu tenho aqui algumas resistências tá? Então, elas foram ligadas entre ponto A e ponto B, tá? Digamos aqui 4 ohms, 16 ohms, 20 ohms, 15 ohms, 25 ohms. 5 ohms. Então, eu quero a resistência equivalente, tá? Eu quero o R equivalente. Isso eu quero. Aí você pergunta, bem, ela é séria ou paralela, Barreto? Veja, aí você larga uma corrente aqui, saindo de A. Uma corrente aqui vem... Isso aqui é um circuito elétrico fechado. Essa corrente elétrica aqui, ela vai ter um caminho só a seguir, tá? Ela vai passar por dentro de todas as resistências, a mesma corrente elétrica, não há divisão de caminhos, então a mesma corrente passa por todas as resistências, então elas são em série. Aí você vai dizer que a resistência equivalente é a soma das resistências. Então, R equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5, soma de todas as resistências, certo? Então vai ser 4 mais 16 mais 20 mais 15 mais 25, a natureza, né? Deus criou uma coisa tão simples para os circuitos elétricos, que quando as resistências são associadas dessa forma, onde passa uma corrente só, aqui é um circuito elétrico em que há um caminho só para a corrente passar, elas estão em série, então basta você somá-las. 4, 20, 40, com mais 40, 80. Então, 80 ohms, certo, gente? A resistência equivalente em série, ela aumenta, ela soma os valores. Então, mas, vamos dizer que no ponto A tivesse 80 volts. 80 volts e no ponto B tivesse 50 volts. É como se fosse o mais e o menos, veja.
o potencial maior, o potencial menor. Como eu disse a vocês, não necessariamente é o zero, é o potencial menor que é o negativo, né? Então, no caso, o meu polo positivo é 80, o meu polo negativo é 50. Porque o que interessa é a diferença de potencial. Aí veja, esse circuito aqui, ele seria equivalente ao quê? O ponto A está submetido a 80 volts, veja, no ponto A tem 80 volts. No ponto B tem 50 volts. 50 volts, ponto B. E entre eles dois, eu posso colocar a resistência equivalente. Na barreta não são várias resistências? São várias. Mas, para essa DDP aqui, a diferença de potencial de 30 volts, ó, ela enxerga, ela não está mandando uma corrente para cada uma, ela manda a corrente geral para o conjunto inteiro. O conjunto inteiro vale 80 ohms, tá vendo? A resistência equivalente a 80 ohms. Aí, você pode calcular U igual a I vezes R. A diferença potencial 80 menos 50. Intensidade eu não sei, a resistência equivalente a 80. Tá? Então, aqui dá 30 I vezes 80. Então, I vai ser 30 dividido por 80. Corta 0. Vai ser 3 dividido por 8. Não vai dar tempo de terminar essa parte. 3 sobre 8 amperes. Só é dividir. Ampere. Certo? Então, a intensidade. Esse circuito aqui é um circuito em série. Tá bom? Daqui a pouco eu vou